forte, calorosa salva de palmas. Meus amigos, é tão bom a gente estar aqui hoje. Nós estamos aqui com boas palavras que Deus está nos dando. Eu tenho uma palavra mais séria para dar, se Deus me encaminhar nela. Eu vou falar assim de uma maneira alta, mas você vai entender direitinho, porque isso faz parte daquela comunhão que a gente tem em casa e é preciso que a gente aprenda o que Deus fala a respeito disso. É o Pedro falando. Ele disse o seguinte, Atos 2, versículo 25. Porque dele disse Davi a respeito de Jesus: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido, abalado. E ele disse, por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Quer dizer, tranquilo, eles tinham certeza que as coisas seriam boas, mas tem hora que funde ele e Jesus, às vezes você não entende, porque ele está falando, é o Senhor Jesus, ele está sendo usado como profeta, mas isso aqui também diz respeito a nós. Nós sempre devemos estar olhando para o nosso Deus, mas como é que eu vou fazer isso? Tendo a palavra dele diante de nós. Aquela palavra revelada, aquela palavra que você aprendeu, já sei, Deus falou comigo hoje, não esqueça mais dela. Com ela você batalha, com ela você luta e com ela você vencerá e vencerá em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Mas agora 1 de Pedro capítulo 1, eu estou aqui fazendo um estudo devagarinho e não sei quando eu vou terminar esse estudo, mas Deus sabe. Pedro, começa assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Deixa eu ler mais um pouquinho, mas eu vou voltar para onde eu parei no culto anterior. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes a se revelar no último tempo. Vamos voltar agora para o versículo 2, que é aqui que eu estou parado, e o assunto aqui é muito bom, é um assunto de estudo. Eleitos, nós já fomos chamados, muitos são chamados, poucos escolhidos, ou poucos eleitos, e Jesus nos escolheu, o Pai nos escolheu, nos elegeu em Jesus. Segundo a presciência de Deus Pai, presciência é a capacidade de Deus de saber o futuro. No início da criação, Ele já sabia que hoje estaríamos aqui para ouvir essa palavra, para mudar a nossa vida e para nos abençoar. Em santificação do Espírito, foi que eu parei na última vez, mas ainda tem uma outra coisa, santificação realizada pelo Espírito de Deus. E vamos para a primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, onde nós temos aqui um assunto bom, que eu vou falar assim um pouquinho em linguagem alta, mas você vai compreender bem. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, começando no versículo 1. Diz assim, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos o Senhor Jesus Cristo, que assim como recebeste de nós, de que maneira deveis andar e agradar a Deus, assim andai cada vez mais, para que continueis a progredir, andai para que continueis a progredir cada vez mais. Aí ele começa agora aqui falando esse assunto de santificação. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Está falando para o casal. A gente tem que pegar o método bíblico, porque o mundo jaz no maligno, a corrupção está demais e infelizmente entrando até na vida daqueles que aceitaram Jesus, mas não estão continuando com Jesus. Estão voltando às práticas
do passado que não são nada boas. Então, cada um de nós temos que saber. E como é que nós vamos saber? Através da palavra de Deus, dos limites que Deus estendeu para nós. Quando Ele deu a terra para Abraão, Isaque e Jacó, Ele disse, olha, a terra de vocês vai do grande mar até o rio Eufrates. Eles não podiam passar mais. Hoje está bem reduzido. Não conseguiram manter, mas Deus tinha dado aquilo ali. Vai daqui até lá o Líbano. Até ali chegou. Mas eles do lado não conseguiram manter, mas Deus tinha falado com eles. E por que Deus não deu todo o Oriente para eles? Porque Deus limitou eles. Por que Deus não nos deu todas as coisas como os perdidos têm? Porque Deus nos limitou. E Ele sabe o porquê. Sempre que Deus fala, bata a continência e obedeça. E não voltando ao 4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência. Concupiscência significa desejos desenfreados, sem freios, sem limites. É o que os perdidos, nem todos, mas grande parte faz. Isso está se tornando um modismo. E as pessoas depois vão se arrepender muitas tarde. É mais ou menos como esse negócio de tatuagem. Tem gente, coitado, que tatuou-se completamente, uma em cima da outra. O dia que quiser tirar aquilo. Até um rapaz disse para mim, disse, missionário, o químico que descobrir como é que tira a tatuagem vai ficar rico. Porque esse pessoal vai se arrepender e não tem, vai pagar qualquer dinheiro para tirar. Pessoas até nas partes íntimas colocando nomes e tudo, se submetendo a isso, que é um modismo que a Bíblia condena. Não dareis marca, golpes na vossa carne, mas tem pessoa dando. Aí aqui diz assim, olha, na paixão dos desejos desenfreados, como gentios que não conhecem a Deus, nós conhecemos, nós sabemos. Um missionário não tem desculpa. Quem cai nessa cilada do inimigo fica preso na mão deles. E como é que eu faço? Davi orou, Senhor, resgata a minha alma. A alma dele estava presa. O que é resgate? É quando uma pessoa sequestrada, a polícia vai fazer o resgate. Vai lá para tirar, porque do contrário não sai. Então, isso aqui é para se observar. Se é que você tem cuidado com a sua alma. Se não tem, não, para mim tanto faz. Para mim faz. Eu vivo como se Jesus viesse hoje e como se eu fosse cair, eu não quero cair para não sofrer o prejuízo eterno. Então tem que vigiar e orar para não entrar em tentação. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Em negócio algum está falando do casamento aqui. Como também antes vos dissemos e testificamos, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. O ato do casal, natureza com natureza, é santo, deve ser praticado. Saiu, vai ter problema. Ninguém engane ou defraude, tem tradução que fala isso, a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Como também antes vos dissemos e testificamos. Paulo já tinha falado e testificado. Porque não nos chamou Deus para a imundícia. Para que nos chamou? Mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Está bem claro, não precisa falar mais. E você que se meça com Deus, ore a Deus, peça orientação, se é que você se preza a sua alma, preza a sua salvação, você quer ter uma eternidade feliz. O que somos aqui hoje, seremos sem o corpo por toda a eternidade. No mundo de Deus, teremos o corpo glorificado, mas não esse que se destrói. E ou no céu ou no suplício eterno, no inferno, no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E quem entrar ali não sai mais. A decisão é aqui e agora. Isso vai ser como o diabo. O diabo era um anjo de Deus, Satanás era o sinete da perfeição, querubim da guarda. Criou esse negócio, eu quero ser
subir acima das estrelas de Deus e ser semelhante ao Altíssimo. E ele sabia o que estava falando, para ele não ter arrependimento. Ele tornou-se no diabo, no inimigo, e condenado está para todo sempre. A pessoa que provar a segunda morte, saiba que não vai ter a segunda oportunidade. O novo nascimento é agora que Deus fez para nós, em que nós aceitamos Jesus e o seguimos com temor e tremor, com pessoas que realmente querem ter eternidade. Os que não querem, com Cristo, vão ter eternidade no sofrimento eterno. Então a pessoa que despreza isto, coisa simples, por causa de um prazer que pode durar 10, 20, 50, 70 anos, mas não dura mesmo. E o que vai acontecer? Ele não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. Deus nos deu o Espírito Santo como o penhor, a garantia da nossa eternidade com Ele. Quando a gente recebe o batismo com o Espírito Santo, nós recebemos o penhor de Deus. A pessoa vai à casa do penhor, aqui no nosso país é a Caixa Econômica, empenha sua joia e recebe um dinheiro. Qual a garantia que ela vai pagar? É que ela tem lá a joia dela, que tem muito maior valor. Deus nos deu aquilo de mais valor, garantindo que nós vamos ter a salvação. Nós confiamos a Ele. Mas por uma bobeira, modismo que as pessoas fazem, até dentro da igreja, até do púlpito, vão pagar um preço caro. Quem despreza isto não despreza ao homem, mas sim a Deus que nos deu o seu Espírito. Vamos agora para Hebreus, capítulo, deixa eu ver o versículo aqui de Hebreus 13, versículo 4. Para terminar esse assunto, que é um assunto que nem sempre a gente pode pregar, mas quando prega em linguagem alta não tem problema. 13, versículo 4. Aqui está escrito o seguinte: venerado seja entre todos, não entre alguns, entre todos, o matrimônio e o leito sem mácula. A pessoa diz que essa palavra matrimônio, no original, é o ato conjugal. Ele tem que ser venerado, mas desde que o leito seja sem mácula. Maculou, sujou, não adianta nada. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição. Não, missionário, é aquela pessoa que vai para a rua. Não. Prostituir é adulterar um elemento. Eu prostituo a palavra de Deus quando eu aumento alguma coisa. Põe o meu pensamento, eu não posso. Só louco. Porque se eu aumentar, vão me ser aumentadas vão me ser dadas, eu vou sofrer todas as maldições que estão na Bíblia Sagrada. Todas elas. E se eu tirar uma parte, vai me ser tirada a parte na árvore da vida. A palavra é para se respeitar. E até quando vai se pregar, tem que ler devagar, para não se comer nem uma vírgula, nem uma palavrinha, e orar até por quem faz as traduções da Bíblia, porque de vez em quando eles modernizam aí para não perder a essência, para a pessoa não se desviar. Então, versículo 4, venerado entre todos, seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição, a adição de coisas que isso está claro, que diz a palavra de Deus, que cada coisa tem o seu destino. O alimento é para o estômago. Só isso. E aos adúlteros, Deus os julgará. Isto é, a prostituição e o adultério, é o acrescentar das coisas. Jesus disse que o homem deixa pai e mãe e se une à mulher, e não são mais dois sozinhos, mas dois em um só corpo. O casamento é um corpo espiritual que Deus faz, e ali só pode viver o marido e a mulher. Se acrescentar outra pessoa ali dentro, qualquer um dos dois, ele estragou a coisa, vai ser responsável. Então, cada casal tem que ser respeitado. Casou-se, eles formam um corpo espiritual. Paulo disse, grande é esse mistério,
mas me refiro a Cristo e à igreja. Mas é o retrato. Então nós somos casados com Cristo, somos a igreja. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Mas individualmente nós somos casados com uma pessoa. Eu casado com uma mulher, que o casamento é isso, e a senhora é casada com um homem que é o seu marido. Vocês formam um corpo. Esse corpo não pode ser violado por ninguém. Quem violar vai se ter com Deus. Então, 2 corpos. Esses 2 corpos novos, que cada um tem um casal, não pode se unir e fazer bagunça. Se fizer, a coisa fica séria. Tem que respeitar o Senhor Deus. Já falei o que tinha que falar e esperei esse dia para dizer isso para você. Deixa eu orar com você, Pai. Eu te agradeço por essa oportunidade. Nós precisamos aprofundar o estudo bíblico. Precisamos, ó Deus, conhecer as minúcias da Tua palavra, para que nós não caiamos no engano do mundo. Porque, Pai, o pessoal que morava lá na Palestina, os cananeus, ó Pai, os heveus, os jebuseus, os amorreus, aquele povo ali era um povo que não tinha limites. Além da parte espiritual em que eram adúlteros, adulteravam com todos os espíritos, também tinha a parte conjugal. Oh, meu Deus, é muito sério isso. Oh, Pai querido, nós precisamos da Tua ajuda. O profeta Vendilhão, Pai, ele foi e ensinou ao rei de Moabe como as moabitas poderiam seduzir os israelitas. E elas seduziram. E, Pai, num só dia morreram milhares de pessoas. Como um exemplo que o Senhor não vai permitir essas coisas na tua casa, no templo que é teu templo, onde tu moras, habitas, reinas, onde tu fazes a tua vontade. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajude agora, para que nós possamos andar contigo, para que nós possamos fazer a tua vontade, para que nós possamos, ó Deus, ouvir a tua voz e não a voz da jumenta muda que falou com Balaão, o profeta Vendilhão. Pai querido, que seja arrancado do âmago, do interior de quem se deixou levar por esse espírito de erro, e Deus, essas coisas para que essa pessoa possa viver a vida de maneira santa, mas usufruindo dos prazeres do casamento, mas não, ó Deus, agindo erradamente. Eu te agradeço, ó Pai, e te peço, ajuda-nos, porque nós precisamos. E quantos estão presos, ó Deus? Quantos se deixaram ser presos? Porque ouviram o mundo. E uns foram, ó Deus, praticar atos de feitiçaria, de bruxaria, sendo, ó Deus, um adultério espiritual, uma prostituição espiritual. E outros, ó Deus, estão fazendo do leito um leito maculado, ó Deus, um leito imundo, quando a tua palavra diz claramente que digno de toda honra é o leito sem mácula, ó Deus. Meu Deus, que isso passe a ser verdade na vida do teu povo, porque há uma explicação do porquê. Os teus olhos estão cobertos, os teus ouvidos estão tapados, porque disse o profeta Isaías que as nossas iniquidades nos separam de ti, e os nossos pecados encobrem o teu rosto, para que não nos ouça. Mas Deus, nós precisamos ser ouvidos, precisamos, ó Deus, falar com o nosso Pai, precisamos ouvir a tua voz, e assim como os teus ouvidos ficam cobertos, tapados, os nossos também ficam, e nós lemos a Bíblia e não entendemos, ouvimos a pregação e não compreendemos, oramos, ó Deus, de todo o coração e não vemos o resultado. Mas Deus, hoje eu clamo pelo teu povo, eu clamo pelas pessoas que estão precisando de ajuda e que no coração dizem:
Deus, essa palavra me atingiu hoje, então muda, santifica. Eu quero apresentar a Ti uma igreja, Pai, uma igreja pura, uma igreja praticante da palavra. Oh, meu Deus, agora todos estão dizendo: perdoa-me, perdoa-nos, ó Deus, e muda completamente o nosso proceder, para que nós possamos andar de cabeça erguida, como se deve andar, fazer a Tua vontade de maneira santa, como se deve fazer. Nós possamos, ó Deus, obter a vitória, porque, Pai, senão muitos são chamados e poucos escolhidos, e nós estaremos sendo lançados fora, nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, e nós queremos, ó Deus, estar onde o bom pastor vai nos chamar, quando Ele disser: vinde benditos de meu Pai, entrai e possuí o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu aproveito agora e oro por quem está doente, Pai, quem vê aqui hoje com uma dor, com uma sequela, com um problema de saúde, e eu amarro esse espírito de enfermidade agora, e eu ordeno: você saia dessa pessoa, você solte essa vida, você vai embora, você não pode permanecer mais. O perdão é automático, meu irmão. Se você orou, já está perdoado. Agora você crê em nome de Jesus que também a cura é automática, a libertação é automática, o resgate é automático, e Deus desceu para lhe dar a vitória, e Deus está agora paralisando toda essa ação maligna, e eu ordeno: saia desta vida, vá embora agora, desapareça. Eu não permito que você continue, nem no corpo, nem na alma, com tristeza, com angústia, com decepção, com mágoa, com pensamentos que pessoas de Deus não pensam, porque Deus agora desceu para dar vitória. Pai, em nome de Jesus Cristo, esse povo está abençoado. A máscara, ó Deus, foi tirada agora, o véu foi tirado, e Deus, ajuda-nos a entender a Ti e a Te servir, em nome do Senhor Jesus. Obrigado e amém. Amém, irmãos? Vamos agora à novela da vida real, por favor. Eu cheguei na Igreja da Graça em 2005. Logo que vim para a igreja, me tornei patrocinadora. E o desejo também de patrocinar para ajudar, de certa forma, a levar o Evangelho por todo mundo. Assim como eu fui alcançada, alcançar outras vidas também. Já na graça de Deus, Maria da Conceição enfrenta uma luta. Em 2012 eu caí por cima do braço esquerdo. Eu não conseguia movimentar o braço, mas achava que era porque tinha batido, né? Por isso estava dolorido. Ela só conseguia levantar o braço, acho que só até aqui. Parecia que não tinha, assim, solução. Aí procurei um médico, fiz os exames e foi quando veio o laudo que tinha rompido um tendão no meu ombro, causou outras lesões no ombro também. Artrose, deu uma lesão na bursa, a ruptura do tendão, né? A tendinite, e um síndrome do impacto e dores terríveis. O manguito rotador são basicamente 4 tendões que prendem a cintura escapular. Alguns pacientes acabam desenvolvendo dor, principalmente noturna, por conta de lesão desse tendão. O analgésico comum não faz efeito, é como se você tomasse água. A única coisa que alivia é a morfina. Com o tempo, o organismo vai acostumando com a morfina, e nisso dá mais resultado. Ela tinha muita dificuldade, sentia muitas dores. Quando aconteceu o acidente com ela, eu fui uma das pessoas que eu orava por ela. E falava com Deus, olhava para o céu e dizia: Senhor, se eu não me ajudar, eu não tenho mais estrutura. O médico orientou que eu deixasse de trabalhar, eu parasse de trabalhar, que eu não poderia nem abrir uma gaveta, mas eu continuei vindo para a igreja como obreira. Não levantava o braço, não batia a palma. Ficava a maior parte sentada. Como os remédios não fazem mais efeito, ela inicia um tratamento com fisioterapia. Eu não aguentava mais fazer fisioterapia todos os dias. A fisioterapia, ela tem 2 funções nesse caso. Principalmente melhorar a dor, também na função motora,
para ganho de amplitude de movimento no plano da escápula. Foi 1 ano e 8 meses sofrendo aquela dor, ela não conseguia levantar o braço. Eu tinha ansiedade pela cura e eu creio que isso atrapalhou. Aquela ansiedade que ela ia ser curada e não era curada. Foi em 2013. E um dia na reunião ministerial dos obreiros, esse dia a dor estava terrível. Cheguei aqui na igreja com muita dor. O pastor Tony ministrou a palavra. Eu tinha acabado de ministrar uma palavra. Começamos a fazer a oração, uma oração de busca, de adoração. Coloquei a mão no ombro e falei em pensamento com Jesus. Aí me veio uma vontade de levantar o braço. Foi como se eu ouvisse uma voz aqui dentro, a minha própria voz. Assim, levante o braço. Quando eu percebi, teve assim um alvoroço. E ela começou a levantar as mãos. Quando eu abri meus olhos, eu falei, glória a Deus. Levei o braço lá em cima. Quando eu cheguei com o braço nessa altura, eu me dei conta que não existia mais dor. Batia a palma, botava os braços lá em cima. Ela foi curada. Eu chorei, né, de emoção por esse milagre. A vontade que eu tinha era sair correndo nesses corredores, gritando, tô livre, tô livre. De lá pra cá, esse braço aqui tá melhor do que esse. Trabalho, faço tudo. Fazíamos a obra junto. Faço todo o trabalho doméstico, todos. Todos os que estavam em volta ficaram muito felizes. Foi notório que foi um milagre de Deus. Jesus faz a obra completa, né? Que coisa linda, hein, pessoal? Oh, glória a Deus. Olha, e se ela não fosse na reunião do obreiro daquele dia, se o pastor não ministrasse a palavra que despertou ela, se ela não orasse, era o dia marcado por Deus. Deixa eu orar agora com quem está em casa. Pai, eu oro com essa pessoa, eu uno a minha fé com a dela, eu proíbo o inimigo tocar nessa vida e digo, diabo, pega tudo que é seu e vai embora, em nome de Jesus Cristo.